Olá, povo de Deus, 24º domingo do tempo comum, 13 de setembro de 2020. Nossa reflexão desse domingo é a partir de Eclesiástico 27:33 a 28:9, Romanos 14, de 7 a 9 e Mateus 18, de 21 a 35. O livro do Eclesiástico é só encontrado nas Bíblias católicas e reflete a conjuntura do século II a.C. Embora o original tenha sido escrito em hebraico, a versão que usamos é a tradução para o grego, feita pelo neto do verdadeiro autor. Trata-se de um livro que defende a cultura e a religião judaicas frente à globalização helênica que arrasava com as raízes judaicas. Eclesiástico apresenta uma reflexão sapiencial onde a sabedoria muitas vezes é personificada, é o próprio Deus. Segundo Scheckel, o exegeta espanhol, no geral a doutrina de Eclesiástico é apresentada da seguinte forma: o máximo da sabedoria é o respeito e a reverência a Deus, o que se traduz no cumprimento da lei. Sua maneira frequente de raciocinar é a consideração de duplo aspecto. Quase todos os problemas e situações humanas apresentam dois lados, seus mais e seus menos. O equilíbrio é característico, revelando um autor de pensamento sensato. Hoje o texto pode servir como um desdobramento do que vemos no Evangelho. Eclesiástico também nos mostra que há uma dimensão social do perdão. Como bem comentaram essa leitura de hoje os exegetas da província portuguesa dos sacerdotes do coração de Jesus, muitas pessoas do nosso tempo pensam que só nos afirmamos, só nos realizamos e só triunfamos quando somos fortes e respondemos com força e agressividade à força e à agressividade dos outros. Eclesiástico, contudo, ensina que a sabedoria, o êxito e a felicidade não passam por cultivar sentimentos de ódio, de rancor, mas por cultivar sentimentos de perdão e de misericórdia. Quem tem razão? O que é que nos dá paz? Nos faz sentir em harmonia conosco, com Deus ou com os outros e nos torna mais felizes? Os gestos violentos que mostraram aos outros a nossa força e apaziguaram o nosso orgulho ferido, ou os nossos gestos de perdão, de bondade, de misericórdia? Como diz Pagola, a sociedade não deve deixar nenhuma pessoa abandonada, nem sequer o culpado. Toda pessoa tem direito de ser amada. Não podemos aceitar que a repressão penal devolva mal por mal ao encarcerado, por exemplo, mergulhando-o no seu delito, degradando sua vida e impedindo sua verdadeira reabilitação. Não devemos ceder ao raciocínio dos programas televisivos pinga-sangue que tentam incutir na sociedade o pensamento de que bandido bom é bandido morto. Quem pensa assim deveria ter a decência de dizer que deixou de ser cristão e que não acredita mais na palavra de Deus. Romanos 14, de 7 a 9. Na comunidade a qual Paulo escreve, havia dois tipos de pessoas que se chocavam constantemente por sua maneira de encarar a vida, a cultura e, sobretudo, o relacionamento comunitário. Os fortes e os fracos, aos quais Paulo se refere, podem ser identificados hoje como progressistas e conservadores. Os progressistas se viam como bem preparados para enfrentar as dificuldades do mundo e da vida comunitária, atualizando sempre a mensagem de Cristo para a conjuntura na qual viviam. Os conservadores se apegavam às tradições, aos ritos antigos, com medo de se desviarem da doutrina e da lei. Para uns e para outros, Paulo escreve: nenhum de vós vive para si mesmo,
e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Na verdade, Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Com isso, Paulo quer elevar o nível de convivência comunitária, mostrando que visões diferentes sempre teremos, mas que ninguém pode perder o foco. A vida cristã é a vida em Cristo, mergulhada no mistério de sua morte e ressurreição. Mateus 18, de 21 a 35. Quando ouvimos a pergunta de Pedro a Jesus sobre quantas vezes devemos perdoar ao irmão que nos ofende e que Pedro pensa ser 7 vezes, podemos ser levados a pensar que Pedro era muito limitado no perdão. Vejamos, na cultura da época, os rabinos indicavam que a prática do perdão tinha de ser até 4 vezes. Pedro não acrescenta somente 3 vezes, mas o 7 indica uma prática perfeita de perdão. Porém, a resposta de Jesus é hiperbólica, ou seja, exagerada, para indicar que devemos perdoar sempre. Não há limites na prática do perdão. A parábola que Jesus usa para ilustrar sua resposta a Pedro também segue o sentido do exagero, pois não dá para comparar as duas medidas das dívidas. Dívida de 10.000 talentos é 164 toneladas de ouro. Dívida de 100 denários é de 30 gramas de ouro. Fica claro que são valores incomparáveis. Vejamos então as duas cenas, 2 dívidas e 2 medidas de perdão. O rei, profundamente misericordioso, perdoa uma dívida impagável de um de seus criados, que por ter desviado impostos recebidos e não repassados ao seu senhor, o criado perdoado não é mais capaz de se compadecer de um companheiro de trabalho que lhe devia uma quantidade ínfima, se comparada com a sua dívida perdoada. Então entra em cena os seus companheiros de trabalho, que testemunharam tudo, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Qual a situação desses companheiros? O texto não diz, mas podemos deduzir que também tinham situações semelhantes aos 2 perdoados e não perdoados. Pois, como empregados e assalariados, sempre recebem aquém do necessário para a sua subsistência num regime desigual de distribuição de renda. A reação do Senhor foi de endurecimento nas regras, diante da imensa ingratidão do seu criado. Servo mau, perdoei-te porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Fica claro o ensinamento de Jesus neste capítulo 18 de Mateus, do chamado Sermão da Comunidade. A fonte do perdão que deve haver nas relações humanas é o perdão infinito de Deus. Essa é a real medida do perdão. Os exegetas portugueses concluem a reflexão desse domingo com uma pertinente colocação sobre o sentido do perdão. O que significa realmente perdoar? Significa ceder sempre diante daqueles que nos magoam e nos ofendem? Significa encolher os ombros e seguir adiante quando nos confrontamos com uma situação que causa morte e sofrimento a nós ou a outros nossos irmãos? Significa deixar correr enquanto forem coisas que não nos afetem diariamente? Significa pactuar com a injustiça e a opressão? Significa tolerar tudo num silêncio feito de covardia e de conformismo? Não. O perdão não pode ser confundido com passividade, com alienação, com conformismo, com covardia, com indiferença. O cristão, diante da injustiça e da maldade, não pode esconder a cabeça na areia fingindo que não viu nada. O cristão não aceita o pecado e não se cala diante do que está errado.
mas não guarda rancor com o irmão que falhou, nem permite que as falhas derrubem as possibilidades de encontro, comunhão, diálogo, partilha. Perdoar não significa isolar-se num silêncio ofendido ou demitir-se das responsabilidades na construção do mundo novo e melhor, mas significa estar sempre disposto a ir ao encontro, a estender a mão, a recomeçar o diálogo, a dar outra oportunidade. Entremos então no aprendizado do perdão, perdoando com alegria e sempre, recebendo também com alegria o perdão que o outro nos dá e desenvolvendo também a capacidade de se perdoar a si mesmo. Um beijo no seu coração.